De pé, irmãos, vamos ler o texto sagrado, Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 4. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Amém. Nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a relação nossa com essa lei santa, essa lei, Senhor, que mostrou toda a feiura, Senhor, do nosso pecado. Essa lei que, como ai, nos conduziu a Cristo. Obrigado, Senhor, porque não estamos mais debaixo da lei. A nossa realidade é apresentada como sendo nós pessoas numa nova posição debaixo da graça. Te damos graças, ó Deus, porque justificação é uma realidade na vida do cristão, porque nós estamos unidos com Cristo, porque nós somos a igreja, a esposa, a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, que esse texto possa ser entendido e que nós possamos, ó Pai, nos regozijar diante dessa posição tão privilegiada que todo crente, todo servo de Deus desfruta em Cristo Jesus. Visita a cada irmão aqui presente, visita a cada pessoa que em algum momento ouvirá essa mensagem, Senhor, mas que Teu nome seja sempre admirado e enaltecido e procurado, Senhor, como Salvador. Faze isso, ó Deus, para a glória do Teu nome e para a alegria da Tua igreja. Assim te pedimos, na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, praticamente agora nós conseguimos trilhar a primeira milha. Ainda temos aqui uma boa caminhada nesse livro tão maravilhoso, nesse livro que foi tão usado por Deus na história da igreja para trazer muitos à salvação eterna. É um livro precioso, irmãos, porque nos ajuda a entender aquilo que o apóstolo Paulo ensinou em termos de evangelho. A boa notícia de salvação, nós primeiramente vimos que antes de chegar a boa notícia, ele fala de uma péssima notícia, que todos nós estávamos arruinados nos nossos pecados. Ele também nos apresentou uma doutrina maravilhosa, uma doutrina que, conforme a igreja se relaciona com ela, nós percebemos se é uma igreja sadia ou não. Eu quero dizer com isso que se uma igreja não comunica e não ensina a verdade da justificação pela fé somente, uma doutrina que não foi inventada, mas foi redescoberta no período da Reforma Protestante, se uma igreja se esquece disso e não ensina mais, essa igreja não pode ser chamada de igreja, ela é nada mais, nada menos do que uma sinagoga de Satanás. Nós vimos também que o apóstolo Paulo nos apresentou duas outras doutrinas. A doutrina da união com Cristo, todo crente está unido com Cristo,
Isso é absolutamente necessário para que nós desfrutamos de todas as bênçãos da salvação. E nós vimos também a importância da nossa santificação. E agora, irmãos, no capítulo 7, nós vamos aprender qual é a relação do cristão com a lei. Eu sei que quando nós falamos no capítulo 7, normalmente nós só lembramos da parte final desse capítulo, quando o apóstolo Paulo diz assim: desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E há muita discussão sobre isso. Quem é esse homem aí? É um homem crente? É um homem descrente? É alguém que se enveredou pela apostasia? Nós veremos oportunamente, especificamente, essa parte final. Mas hoje, irmãos, nós vamos ver os 4 primeiros versículos que, como eu disse, vai começar a tratar da relação do cristão com a lei. O que o apóstolo Paulo ele vai tratar desse assunto aqui no capítulo 7? Nunca esqueça que o apóstolo Paulo, no seu arrazoado, na sua argumentação, ele era um homem que sabia argumentar, estruturar muito bem o seu pensamento. Ele disse algo que poderia gerar grande confusão, como de fato gerou e ainda hoje gera. Ele disse, por exemplo, no versículo 20 do capítulo 5, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele falou também, irmãos, que nós não estávamos, no versículo 14 do capítulo 6, porque o pecado não terá domínio sobre vós, e chama atenção agora, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então essa expressão, não está debaixo da lei, isso tem gerado muita discussão e mal entendido. Algumas pessoas achavam que o apóstolo Paulo, ele era partidário de uma filosofia ou de um estilo de vida chamada antinomismo. O que é o antinomismo? Literalmente é contra a lei. O antinomista, ele tem o seguinte lema: viva como quiser e peque quanto puder. É assim que o antinomista vive nesse mundo. Ele acha que pelo fato de termos sido alcançados pela graça de Deus, não há nenhum compromisso que o crente deve ter em relação a um estilo de vida diferente. O crente não pode viver de qualquer maneira neste mundo. O crente ele está comprometido com a santificação. E a santificação nada mais é do que vivermos imitando o referencial maior, aquele que é santo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não estar debaixo da lei não quer dizer agora, irmãos, que nós vamos viver sem lei. O próprio apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele menciona especificamente o 5º mandamento, quando ele vai orientar os filhos, lembrando que os filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe. Então ele não se esquece da lei, É claro que a lei aqui, ela não serve para a nossa justificação, nunca se viu. Por mais que o homem ele se deixe levar por uma quimera de que é possível você obedecer à lei de Deus e no final você ser recompensado com a salvação, isso é totalmente enganoso. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente, a não ser um, e esse foi Jesus, e ele cumpriu essa lei pensando em nós. Veja como o apóstolo Paulo vai argumentar, irmãos, falando aqui novamente sobre essa relação do cristão com a lei, tá? Aí eu chamo a atenção de novo, que o capítulo 6 e o capítulo 7, é como se o apóstolo Paulo tivesse aberto um parêntese. Ele fez aquela afirmação, de que, por exemplo, o crente não está mais debaixo da lei, e sim da graça, além de outras que ele já havia feito, e para evitar qualquer distorção, para evitar qualquer tipo de pensamento enganoso, o apóstolo Paulo era constantemente difamado.
aí ele sente necessidade de explicar melhor. Por isso que ele argumentou no capítulo 6 e no capítulo 7, né, para que não houvesse nenhum mal entendido e as pessoas não levassem a mal o apóstolo Paulo, dizendo que ele era antinomiano e que ele estava defendendo esse tipo de prática, tá certo? Então eu faço essa primeira ressalva, tá? Lembrando de novo, capítulo 7, nós vamos ver aqui a relação do crente com a lei de Deus. Veja como é que o apóstolo Paulo faz isso. Ele vai dar um princípio geral no capítulo 7, versículo 1, quando ele diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ele está dando um princípio legal. Ele está dizendo que a lei tem autoridade sobre os que estão sujeitos a essa lei, e que essa autoridade limita-se à duração da nossa vida. É um princípio geral que ele está dando. Algumas pessoas acham que quando ele menciona irmãos, ele está pensando exclusivamente nos judeus que haviam se convertido, o judeu que tinha aquele apreço pela lei de Moisés. Eu não entendo dessa forma, irmãos. Eu penso que o apóstolo Paulo, quando se refere a irmãos, ele está falando de pessoas convertidas, que vieram do judaísmo e se converteram ao cristianismo, assim como os gentios. Ele está falando de todos os irmãos. E que lei é essa? A lei aqui, irmãos, é no sentido geral mesmo. Ele fala que naturalmente as pessoas têm essa visão. Uma pessoa, quando está viva, ela está legalmente debaixo do domínio ou da autoridade dessa lei. Quando ela morre, ela não pode ser mais responsabilizada por isso, tá? Está aqui o princípio geral. Os versículos 2 e 3, nós temos a ilustração desse princípio, através da ilustração do casamento. Ele diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. No dia do apóstolo Paulo, irmãos, essa ilustração não teria nenhum problema. Mas eu fico a imaginar aqui, se o apóstolo Paulo estivesse ensinando para a nossa geração, será que ele usaria esse mesmo exemplo, né? Porque nós sabemos que o segundo casamento, né, está sendo contraído com uma facilidade muito grande. Eu não sei se nós brasileiros já estamos mais ou menos nas estatísticas dos norte-americanos. Eu vi uma estatística entre os norte-americanos que mais ou menos 50% dos casamentos vão terminar no divórcio. Talvez a realidade brasileira não está tão distante disso, né? Então, alguém que casa, 50% de chance, infelizmente, desse casamento não perdurar. Mas o apóstolo Paulo, ele usa essa ilustração, que era perfeitamente acatada naqueles dias, e imaginando a seguinte situação: nós temos o marido e temos a mulher, e essa relação não pode ser desfeita, a não ser quando uma das partes morre. Uma parte morrendo, seja o marido, seja a esposa, a morte muda as obrigações contratuais de quem morreu e de quem sobreviveu. Por isso que naqueles momentos, né, de celebração de um casamento, geralmente o celebrante diz assim: até que a morte os separe, né? E que não separe o homem aquilo que Deus ajuntou, não é isso? Ainda no versículo 3, o apóstolo Paulo ainda está ilustrando aquele princípio geral, né, de que enquanto você está com vida, você está debaixo da autoridade de uma lei, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, né? Então,
o apóstolo Paulo ainda está levando até as últimas consequências essa lei, né? Se a mulher decidir se envolver com outra pessoa que não é seu marido, ela está transgredindo a lei, ela está cometendo o adultério, ela vai ser estigmatizada como uma adúltera, tá? Então repare, o princípio geral, versículo 1, a ilustração desse princípio através do casamento, versículo 2 e 3, e a aplicação teológica, irmãos, desse princípio para nós que somos da igreja. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Qual era o nosso antigo marido? Usando aqui a ilustração do apóstolo Paulo. A lei. Você já sabia, pensando aqui na ilustração do apóstolo Paulo, que todos nós já nascemos casados? E sabe qual é o nosso marido? A lei. Então, para que a gente tenha um outro marido, é necessário que nós morramos. E foi isso que aconteceu. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Como é que nós morremos para a lei? Por meio do corpo de Cristo. Quando Cristo foi crucificado lá na cruz do Calvário, irmãos, nós morremos com Ele. Por isso que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós agora assumimos um novo marido, né? Então me permita levar adiante a ilustração do apóstolo Paulo. Imagine a seguinte situação: que uma moça que não é nada recatada, ela se casa com um juiz, um homem muito rigoroso, muito íntegro, um homem que não é capaz de negociar princípios. Só que essa mulher, ela é uma megera, essa mulher não respeita o marido, essa mulher é uma contraventora. Quando o marido está lá no seu ambiente de trabalho, essa mulher é capaz das práticas mais hediondas. Ela vende contrabando, ela vende drogas, e o que é pior, essa mulher, ela é hipócrita, porque quando ela está na presença do seu marido, ela quer se passar como uma santa. Entende a situação? E o marido é tão justo que ele tem por obrigação de punir essa meliante, que ele chama de esposa. Entende? Eu quero dizer com isso, irmãos, que um dos usos da lei é para mostrar quem nós somos. Infelizmente tem muita gente chamada de legalista e moralista que acha que pode, pela suposta obediência à lei de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor. Você vai ver esse tipo de discurso quando alguém diz assim: eu sou um bom pai, sou um bom marido. A esposa diz a mesma coisa: eu sou uma ótima esposa, eu sou uma mulher recatada, eu sou uma mulher que estou aqui para amparar o meu marido, os meus filhos, eu sou uma pessoa muito fiel ao ambiente da igreja, eu frequento, eu entrego o dízimo, eu sou um membro assíduo, né? Não se engane com isso. Isso não é suficiente. A lei é como um diagnóstico. Não confunda cura com diagnóstico. O diagnóstico é importante porque o médico consegue identificar qual é o nosso problema.
Mas o diagnóstico em si não resolve o nosso problema. Nós precisamos de um remédio, e o remédio não é a lei. A lei mostra toda a nossa enfermidade, e aí o médico apresenta o remédio, o único tratamento terapêutico que de fato pode resolver o nosso problema, que é a graça de Deus, que é um outro marido. A gente precisa se casar, irmãos. Só que quando Deus faz as coisas, Ele jamais descumpre a lei dele. Ele não vai nos desposar de qualquer maneira. Ele não quer uma relação adulterina. Ele nos matou em Cristo Jesus para o nosso antigo marido. Olha que ilustração interessante do apóstolo Paulo. Para quê? Para que agora nós tenhamos um novo marido. E ele fez isso através do corpo de Cristo. Quando Jesus Cristo estava lá no cruz do Calvário, era isso que ele estava fazendo. Para pertencerdes a outro, a saber, quem é o teu marido? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. E qual é o propósito desse novo casamento? O propósito, irmãos, é que, além de pertencermos a outro, também nós devemos frutificar para Deus. Esse é o propósito. Isso quer dizer que se nós não estivermos casados com o Senhor Jesus Cristo, o homem não alcança o seu propósito. O homem não consegue frutificar para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Vamos ver as consequências desse matrimônio, ou os privilégios daqueles que estão nessa condição de esposa de Cristo. Primeira coisa, eu chamo a atenção para o caráter permanente dessa relação. Coloque uma coisa na sua cabeça: não haverá nenhum caso de divórcio quando se trata do nosso marido, que é Jesus Cristo. Nenhum caso de divórcio. Vejamos isso através da apresentação de uma doutrina muito cara para nós, que é da perseverança dos santos, que nós só perseveramos porque Deus nos preserva. Judas, irmãos, Judas, como só tem um capítulo, a gente só diz o versículo. Judas 24 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Uma vez que você está nessa posição matrimonial, irmãos, usando aqui a ilustração do apóstolo Paulo, o Senhor vai nos preservar de todos os tropeços. Essa relação não pode ser desfeita. Não há divórcio, irmãos, em relação às coisas espirituais. Isso dá muita segurança para nós. Tem muito crente que se angustia à toa. Tem muito crente que flerta com a infelicidade porque simplesmente não se aposta dessas verdades. Que verdade? Você está unido com Cristo. O seu marido é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes, porque você caiu, incorreu em determinados pecados, você acha que foi desligado dele. Isso é impossível. Impossível. É como um maratonista, que ele já percorreu alguns quilômetros, aí ele cai no chão. Você não vai voltar lá para a partida, não. Você vai se levantar de onde você está e vai continuar a sua caminhada. Você percebe isso?
Tem muita gente que, não, eu caí, então eu voltei a estaca zero. Não é assim. Porque a nossa relação com Cristo é permanente. A nossa posição, irmãos, ela não pode de maneira nenhuma ser comprometida. Outro privilégio que eu quero destacar é o nome. Quem casa, isso era mais forte na geração dos meus pais, mas quando havia o casamento, especialmente a moça, ela mudava de sobrenome. Não era isso? Hoje é mais maleável. Mas por assim dizer que quem casa também muda de nome. Sabe qual é o nosso sobrenome agora? Cristão. Cristão. O mundo despreza isso. O mundo faz mofa. Cristão. A gente deveria se orgulhar. Dizem que a palavra cristão significa pequeno Cristo. A palavra inglês, eu não pesquisei, mas a minha professora de inglês, que era sul-coreana, quando eu estava lá no seminário, ela dizia que lá na etimologia da palavra, cristão em inglês significava Cristo e eu sou nada. Eu sou alguma coisa em Cristo Jesus. Isso deveria gerar orgulho. Não se envergonhe de se apresentar como cristão. Encha a sua boca. Eu pertenço a Cristo, ao meu Senhor. Eu sou cristão. Você, por ser noiva de Cristo, você tem uma nova posição. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Versículo profundíssimo, versículo 3. Ele já começa enaltecendo, adorando Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, onde? Nas regiões celestes em Cristo. Cristo, o nosso marido, o esposo da igreja, está assentado no alto e sublime trono, e todos nós estamos nele, e é ali, irmãos, que nós desfrutamos de toda sorte de bênção espiritual que você imaginar, porque estamos nessa posição de noiva de Cristo. E é por isso que os anjos nos servem. Sabia? Lembre-se lá da passagem de Hebreus, finalzinho do capítulo 1, que os anjos são apresentados como seres ministradores que estão a serviço da igreja. Porque os anjos nos servem, irmãos? Porque nós somos a esposa de Cristo. Quando Jesus Cristo contou uma parábola de um homem rico e de um homem pobre, o homem rico se regalava esplendidamente, e o pobre jazia à porta daquele homem, era lambido por cães, e desejava se alimentar do que caía da mesa do rico. Segundo a história de Jesus, ambos morreram. Mas eu acho muito bonito de um detalhe que aparece lá, de Lázaro. Quando Lázaro morreu, ele foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. É bonito isso. Você já imaginou? No momento derradeiro da tua vida, talvez com o coração cheio de ansiedade, eu estou morrendo, não se desespere, porque teu marido, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vai mandar anjos
para te acolher e te conduzir à presença santa do Deus Todo-Poderoso. O fato de pertencermos ao Senhor nos garante a posse do mundo vindouro. O apóstolo Paulo vai dizer mais adiante no capítulo 8 que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas e nós vamos herdar também, porque aquilo que é privilégio do marido também envolve a esposa. A Bíblia também diz que os mansos, uma referência aos cristãos, aos crentes, herdarão a terra. Tudo isso porque somos a esposa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esposa desfruta do amor. Abra sua Bíblia novamente em Efésios, capítulo 5, versículo 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Interessante que as admoestações que o apóstolo Paulo vai dizer, primeiramente para o marido e para a esposa, depois para os filhos, o parâmetro é Jesus Cristo. Aí ele diz: olha, maridos, o padrão de amor que vocês devem tributar às esposas de vocês é que vocês devem amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo demonstrou esse amor? Segundo o versículo aqui, a si mesmo se entregou pela igreja. Irmãos, nós estamos nos aproximando da chamada dita santa. E é muito comum se pregar aquele famoso sermão, as 7 palavras da cruz, né? Os sete últimos pronunciamentos de Jesus Cristo quando ele estava encravado na cruz. Eu estava lendo uma biografia de um servo de Deus, de um missionário antigo, lá do século XIX, quando ele aqui chegou no Brasil, e tem uma menção lá. Naquela época já se pregava esse sermão, né? As 7 palavras de Jesus na cruz. Sabia que lá naquela cruz do Calvário, ainda que não seja mencionado naquelas 7 palavras, ela está presente. Sabe qual é a palavra? Amor. Sabe por que eu estou aqui nessa cruz? Porque eu te amo. É o dito no não dito. É o silêncio mais eloquente de todos. Ele não precisava dizer eu te amo. As suas obras demonstravam isso. Essa é a linguagem dos amantes, irmãos. O Senhor Jesus sendo massacrado naquela cruz, ferido, morrendo horrivelmente, ele poderia ter saído de lá. Ele mesmo disse: olha, se eu quisesse, eu invocaria nesse momento, antes dele ser preso, quando ele estava sendo preso, eu invocaria ao meu Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos para me livrar da cruz. Mas eu vou para a cruz, porque eu vou fazer uma obra que só eu posso fazer, em prol de quem? Da minha igreja, porque eu amo a minha igreja. Percebe isso, irmãos? Eu conheci uma senhora falecida, octogenária. Ela me contou certa ocasião, começo do casamento, pelo menos, ela se casou com um homem indigno, né, que adulterava sistematicamente. Mas no começo do casamento, ela disse o seguinte: olha, quando se aproximava o horário dele chegar em casa, vindo do trabalho, eu tomava um banho, usava aquele sabonete que exalava um perfume agradável,
colocava minha água de cheiro, né? Minha lavanda, colocava meu vestido de chita e esperava o meu marido. Se preparava para o marido. Eu quero te perguntar para você, cristão, enche a boca, viu? Quando disser cristão, você é muito privilegiado. Você tem se preparado também para se encontrar com o Senhor naquele momento de oração. Esse momento aqui é entre eu e o meu esposo. É um momento de aconchego, é um momento de intimidade, é um momento de eu falar com meu Deus. E é tão precioso, irmãos, quando Deus vem e de alguma forma a atmosfera fica encharcada da sua presença. E nós percebemos, com o auxílio das Sagradas Escrituras, que esse Deus tão bondoso nos ama. Ele é o nosso marido melhor, o melhor casamento. Assim é um cristão. Cristão é alguém, irmãos, que já desfruta de uma relação indissolúvel, uma relação de amor, uma relação que traz toda sorte de bênçãos espirituais. Você quer saber um pouquinho da festa de casamento? Eu vou te contar um pouco da festa de casamento nossa. Já estamos casados, mas a festa é depois. Eu me lembrei de uma música daqueles cabeludos lá da época da Jovem Guarda, e eles certamente, se soubesse dessa festa, diria mais ou menos como, acho que foi o Tremendão, né? Que ele dizia assim: vejam só que festa de arromba, né? Outro dia eu fui parar, melhor do que o Fortal, fichinho. Ceará Music, Lollapalooza. Eu estava no primeiro Rock in Rio. É porque você não sabe ainda a festa mais importante de todos os tempos. Sabe qual é essa festa? As bodas do Cordeiro. Momento que ele vai desposar, uma grande festa, a sua esposa, que é a sua igreja. Por favor, vamos encerrar vendo essa festa no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 9. Olha que beleza. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Por lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, que grande privilégio, que nome nós levamos, o nome do nosso marido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Que Ele te abençoe e que te faça frutificar. Foi para isso que houve esse casamento, né? Você não vai ser uma noiva dondoca, não. Você vai ser uma mulher operosa, vai frutificar. O fruto aqui é fruto da santificação,
fruto que visa a glória do nosso Deus. Foi para isso que houve esse casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vou pedir que nosso irmão, o presbítero Aldemar, ore por nós. Deus, Pai eterno, Deus